Hoje, na aula de hoje, né, a gente vai estar trabalhando com a unidade 4, né? E nessa unidade 4 a gente vai estar trabalhando com séries uniformes. O que significa séries uniformes, né? Qual é esse conceito da matemática financeira? Eu garanto para vocês que nesse fim de ano vocês já estão visto algumas situações como essa. Compre agora e pague só em janeiro. Né? Compre em 10 vezes, uma mais 9 vezes. Né? Então, são situações que envolvem série de pagamentos, né, de maneira uniforme, ou seja, de parcelas iguais. Né? Então, são situações que a gente acaba tendo no nosso cotidiano, que a gente utiliza esse conceito de séries uniformes, ou seja, de parcelas iguais. E nada mais do que isso as séries uniformes. São séries de parcelas de pagamento, recebimentos de maneiras iguais. Tá? Então, isso é que vem o conceito de séries uniformes, séries de parcelas iguais. Nessa situação aí, a gente vai ter duas situações. Vamos ter parcelas que são paga postecipada, né? Ou seja, após um determinado período, e antecipada quando no início da compra. Né? Então, essas são essas duas modalidades, né, que a gente vai estar vendo de séries de parcelas iguais. Postecipada, tá? Após um período, né? Após o primeiro período, né? E antecipada no início da compra, né? Foi efetuada a compra. Tá? Então, é essa maneira que a gente esses são os conceitos que a gente vai estar trabalhando hoje na aula de hoje. Então, olha, nas séries de parcelas iguais, né? E aí nós estamos falando na parte postecipadas, né? É aquela compra que a gente faz e que a gente não dá entrada, sem entrada, né? Lembra das nossas promoções lá, sem entrada? Isso são parcelas iguais, né? Na data zero, ou seja, a primeira parcela acontece no período imediatamente seguinte à operação efetuada, no caso do crédito pessoal, da compra do carro, da compra de uma moto, da compra do eletrodoméstico, então é próximo do primeiro período que nós chamamos de séries de parcela postecipada. Bom, na série de parcela postecipada a gente vai aprender a calcular o valor presente, né, que é o valor se fosse comprado à vista, né, o montante, ou seja, quanto eu vou pagar no total após pagar todas as parcelas ou receber, né, e o valor das parcelas, né. Aí também a gente pode mudar a situação, vai poder calcular o número de parcelas, né, o valor da taxa e assim por diante. Bom, para me calcular o valor presente, né, que é dado por essa expressão aqui, que eu vou chamar de valor presente, ou capital, tá? O I é a nossa taxa mesmo, N é o número de parcelas, né? O A é a minha parcela, tá? O valor da minha parcela, e S é o montante, ou seja, o valor futuro. Para eu calcular o valor presente, vai ser parcela multiplicada por esse índice, 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por 1 mais I vezes I. Isso é a maneira de eu calcular o valor presente. É a parcela multiplicada pelo índice 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por 1 mais I vezes I. Tá? E já quando eu quero calcular o montante, vai ser o valor da parcela multiplicado por 1 mais I elevado a N menos 1 dividido pela minha taxa. Tá? Então vai ser o índice 1 mais I elevado a N, né? Menos 1 dividido pela taxa percentual. Né? E aí temos duas maneiras de calcular a parcela. Eu posso calcular a parcela tendo como referência o valor presente, né? O capital. Então vai ser, minha parcela vai ser igual ao meu valor presente multiplicado por esse índice aqui, 1 mais I elevado a N vezes I, dividido por 1 mais N, 1 mais I elevado a N menos 1. Esse é a forma quando eu tenho o valor presente. Essa daqui, para eu calcular a parcela pelo montante, vai ser I dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Então, nós temos duas situações para eu calcular a parcela quando eu tenho o valor presente e quando eu tenho o montante. Tá? Então, vamos pegar um exemplo para a gente de séries, né, de parcelas postecipadas. Imagina a seguinte situação: calcular o valor da parcela mensal de um empréstimo pessoal de 25 mil que foi financiado em 15 parcelas iguais, taxa de 2,25 ao mês.
calcular o valor da parcela, tá? Eu quero achar o valor de A. Onde eu tenho o meu montante, o meu valor, né? Que eu tenho com o empréstimo que eu peguei no capital é de 25 mil. Tá? Esse é o meu P, é o meu valor presente. E que eu financiado em 15 parcelas. Então, a gente vai usar a forma do montante que usa o valor presente. Essa daqui, ó, P. Tá? É o meu valor presente. Então, a minha parcela vai ser 25 mil, né? Vai ser 25 mil multiplicado por 1 mais I, quem que é I? 2,25 dá 0,225, né? 0,0, né, 225, e o meu tempo, né, é igual a 15, é igual a 15. E observe que a minha primeira parcela após o primeiro período. Nós estamos chamando de série de parcelas post-antecipadas. Então, vamos aplicar isso aqui na forma. Tá, aplicando isso aqui na minha forma, 25 mil, 1 mais 0,0225 elevado a 15, vezes a minha taxa, que é 0,15, dividido, né, pelo coeficiente, dividido, né, coeficiente de 1 mais 0,0225 elevado a 15 menos 1. Então, agora aqui é só cálculo, né? Eleva isso aqui, soma isso aqui e eleva a 15, né? E diminui e multiplica, né? E aqui somo, eleva a 15 e diminui por menos 1. Né? Então, quando eu faço as operações, quando eu levo aqui 1,3962 vezes 0,0325 dividido por 1,3962 menos 1. Então, quando eu multiplico isso aqui, eu obtenho esse valor, 0,0314 dividido por 0,3962. Faço essa divisão e multiplico por 25 mil. Então, eu vou ter o valor da minha parcela de R$ 1.982,21. Tá? Então, essa é uma situação de série de parcelas post-antecipadas. Né? Então, se eu tenho hoje um valor de R$ 25 mil, dividido em 15 vezes, né? Eu vou ter cada parcela correspondente a esse valor de 1982,21, sendo que a primeira parcela após o primeiro mês do empréstimo. Outra situação, essa daqui, determinar o valor que foi emprestado no financiamento em 10 parcelas mensais e iguais de R$ 1.656,82, considerando que a taxa de 1,85 ao mês e uma parcela de juros pagos pelo empréstimo. Né? Então, vamos determinar, né, qual vai ser o valor emprestado, ou seja, vamos determinar o meu P. Tá? Então, eu vou achar esse meu valor presente e aí todas as parcelas iguais, 10 parcelas iguais de R$ 1.656,82. Então, essa expressão aqui que eu vou estar utilizando. Eu tenho o valor da minha parcela, eu tenho o valor da minha taxa, que é 1,85, e tenho o meu período, que é 10. Né? O meu N é 10. Excluindo esses termos aqui na forma, somo, eleva a 10 e subtrai menos 1, somo, tá? Eleva a 10 e multiplico por 0. Você vê que 1, para não calcular a parcela, é o inverso de calcular o valor presente. Né? Não sei se vocês podem observar esse termo, um é o inverso do outro. Né? Na expressão, só vou voltar aqui um pouco na expressão. Isso aqui é o inverso. Isso aqui desce para cá e isso aqui sobe para cima. Um só é o inverso do outro. Então eu vou calcular, até é uma forma de calcular o macete, na hora de a gente achar um é o inverso do outro. Calculando, substituindo esses valores aqui na minha forma, né? Eu vou obter esse valor aqui, quando eu elevo a 10 por ponto 2012 menos 1, aqui 1.22 multiplicado por 0,185, que é a taxa. Tá? Quando eu faço a subtração, dá isso aqui. Quando eu faço a multiplicação, obtém isso aqui. Aí eu faço a divisão, que vai dar isso aqui, 9 alguma coisa. Multiplicando esse valor aqui, eu vou ter o valor de 15 mil, ou seja, o valor de 15 mil aplicado durante 10 meses a taxa de 1,85, eu vou obter, esse 15 mil obter, eu vou ter parcelas igual a essa. Então, quando eu tenho uma parcela de 1.800 aplicada a esses termos que eu falei agora anterior, a taxa de 4,5 de 10 meses, eu tenho esse valor de montante.
15, montante não, de valor presente, 15 mil. 15 mil aplicado, investido, pago, ou aplicado, vai me render essa parcela aqui. Ou essa parcela que eu vou ter que pagar, depende da situação que eu estou trabalhando. Então, o empréstimo de 15 mil para pagamento de 10 parcelas iguais de 1.652, sendo que a primeira parcela paga no primeiro mês após o empréstimo. O terceiro exemplo, calcular o valor que você conseguirá após 15 meses se depositar mensalmente, se eu fazer um depósito mensal de R$1.000 e o fundo de aplicação com a taxa 2,5 ao mês, sendo o primeiro depósito no final do primeiro período. Então, esse aqui já eu quero calcular o valor futuro, montante, né? Então, é essa expressão que eu vou utilizar. É a parcela de R$1.000, a minha taxa aqui corresponde a 2,5, 2,5, então vai ser 0,025, né? Elevado a 15 menos 1 dividido por 0,025. Então, como eu tenho essa expressão aqui, 1 mais 0,025 elevado a 15 menos 1 dividido pela minha taxa. Quando eu faço os meus cálculos, eu obtenho isso aqui, 1,4043 menos 1 dividido por 0,025. Faço a divisão dessa expressão e multiplico. Então, o montante que eu vou ter vai ser de 17.931,97. Ou seja, se eu depositar durante 15 meses R$1.000, no final dos 15 meses eu teria esse valor aqui de 17.931. Esse será o meu valor futuro após 15 meses, considerando que a primeira parcela paga um mês após o contrato, né? Quarta situação, que envolve também o conceito de parcelas antecipadas. Calcular o valor que deve ser depositado mensalmente, no fundo de aplicação, com a taxa de 1,5 ao mês, para que possua um montante de R$2.000, no final de 12 meses, sendo que a primeira parcela paga. Então, agora aqui eu vou calcular o valor da parcela. Só que eu tenho como valor de referência o meu montante. Então, qual que vai ser o valor que eu vou obter? Qual vai ser o valor da parcela que eu tenho que depositar para ter 2.000? Então, como eu vou calcular o valor da parcela utilizando o montante, então essa é a expressão que eu vou estar utilizando. A minha parcela vai ser igual ao montante, que no caso é 2.000, igual a I dividido por 1 mais I elevado a N. Então, a minha taxa é de 1,5, e o meu N corresponde a 12 meses. Fazer essa aplicação na fórmula aqui, minha taxa, transformada em número decimal, mais 0,015, 1 mais 0,015 elevado a 12 menos 1. Quando eu faço meus cálculos, eu vou obter 0,015 dividido por 0,1956. Tá? Esse valor aqui, quando eu elevo a 12, 1 mais a taxa, elevado a 12, eu obtenho esse valor aqui. Aí agora eu faço a divisão. Quando eu faço a divisão, eu tenho esse valor. Eu multiplico 2.000 multiplicado por esse valor, vai dar R$153,36. Ou seja, eu tenho que depositar durante 12 meses, uma parcela de R$153,36 para me obter no final um montante de 2.000 no final de 12 meses, no final de um ano. Então, esses são alguns exemplos de parcelas antecipadas, a maneira como eu vou trabalhar para calcular parcelas antecipadas, ou seja, após um determinado período. Tá? Aqui são alguns macetes para